Salve pessoal! Então, eu peço desculpas até pela demora de gravar esse vídeo aqui. Ele é o vídeo de gabarito da prova de vocês que está terminando de ser corrigido, tá? Tem uma turma ainda que está terminando de ser corrigida, já vamos repassar para vocês. Eu queria só comentar mais ou menos qual é a estrutura e o método de correção das respostas. Vocês já viram aí, né, que vocês, assim, foram super bem. Eu fiquei bem feliz com os resultados de vocês. Achei que vocês mostraram um domínio muito intenso, muito interessante aí dos conceitos da prova. Então, eu vejo com muita tranquilidade o andamento do curso até aqui, tá? Na nossa disciplina, evidentemente, né, no nosso curso. E o que eu queria comentar com vocês, na verdade, é como a estrutura dessas 5 questões foi mais ou menos elaborada na correção, e vocês podem ver ali o aprofundamento específico desses momentos dentro dos vídeos de aula que nós estamos colocando para vocês. Hoje, logo mais, também já vai sair o vídeo de aula dessa semana, e aí nós seguimos a nossa rotina, tá? A Sofia está aqui comigo, os passarinhos estão aqui comigo, como vocês podem ver. Então vamos lá. Primeira questão, então, né? A nossa primeira questão, ela versava basicamente sobre a diferença entre fenômeno jurídico e experiência jurídica. Eu tirei a parte de cultura porque nós vamos elaborar agora no momento em que nós vimos as escolas de direito. E então eu não vi necessidade da gente trabalhar aí muito com essa preocupação num primeiro momento, numa primeira situação, tá? Então, o que que acontece? Entre fenômeno jurídico e experiência jurídica, lembrem-se que o fenômeno jurídico ele tem essa característica de eternidade, de perenidade. Então, ele tem algumas qualidades que alguns de vocês colocaram ali, né? Justamente, nós temos a ideia de conflitos que sempre se renovam, de alguma forma eles sempre aparecem, existe uma necessidade de resolução desses conflitos através de mecanismos pacíficos para uma harmonização social por meio do uso de ferramentas coercitivas, né? Regulamentação e ferramentas coercitivas. Então, são esses 5 elementos aí que estão colocados e que, de alguma maneira, refletem essa perenidade de qualidades que estão presentes, pelo menos num primeiro momento, num momento mais rudimentar, para o fenômeno jurídico, né? Isso se repete em todas as épocas. A experiência jurídica, como a gente tinha visto, é representada por 5 grandes momentos históricos, 5 grandes períodos, né? A experiência jurídica ela representa tudo aquilo que aparece como manifestação material do fenômeno jurídico e por isso vai sofrendo transições no tempo e no espaço, tá? Então, dependendo do lugar, da cultura, do momento histórico, vai ter ali distinções mais claras, né? E aí nós temos 5 épocas. A Antiguidade, Idade Média, a Modernidade Clássica, né, que nós colocamos ali como a modernidade do absolutismo, a modernidade tardia que nós chamamos de constitucionalismo e a pós-modernidade que nós chamamos de pós-modernidade, período arbitral das relações da experiência jurídica. Na Antiguidade Clássica, né, que nós vamos ter dirigir, e essa questão era importante, precisava lembrar pelo menos não precisavam ser os termos precisos, mas precisava lembrar da ideia deles e explicar mais ou menos o que eles significavam, né? Então, na Antiguidade Clássica, nós vamos ter lá um momento histórico mais ligado a um fundamento religioso, que vai trazer como prática rituais, sacrifícios, os juramentos como elementos consistentes e pertinentes à prática jurídica. Na Idade Média, a religiosidade se mescla com as relações de poder, e nós vamos continuar tendo, de certa maneira, certas estratégias rituais, mas vão estar mais entranhadas em uma hierarquia social, vão ter uma ligação mais profunda com os juramentos que ainda persistem, e evidentemente com a honra e com a composição honorífica do papel que determinados indivíduos em uma sociedade assumem. Na modernidade, nós vamos ter uma transição disso para a ideia de procedimento e burocracia, né? Então, nós vamos ter uma centralização do poder nas mãos do monarca, vamos ter como ponto de caracterização os procedimentos e as práticas, procedimentos burocráticos, as próprias práticas burocráticas, a ascensão das magistraturas, a emergência das magistraturas e o papel do súdito vão aparecer aqui como elementos mais centrais. No período do constitucionalismo, nós vamos ter a ideia de procedimentalismos garantistas e por isso nós vamos ver ali práticas de equilíbrio processual, práticas de participação política, práticas de participação jurídica e da defesa de direitos de determinados indivíduos. Então, mecanismos procedimentais que garantem a proteção de certos direitos, né? E que vão agora emergir ali como princípios, como garantias fundamentais e assim por diante. E por fim, essa pós-modernidade arbitral, que tem como característica central a prática o elemento da desjudicialização, tendo como práticas a conciliação, a arbitragem, o diálogo, o conjunto das relações dialógicas, o consenso, que são elementos aí que vão estar caracterizando essa tentativa de desafogar as estruturas judiciais, tá? Então, esses elementos precisavam estar contemplados na resposta. Se alguém perdeu aí algum décimo, alguma coisinha assim na resposta,
ninguém perdeu muito pelo que eu me lembro, né. Foi mais, às vezes, por conta de não abordar essa progressão histórica, que era importante, porque ela vai caracterizar o trabalho posterior, ou talvez por não mergulhar muito claramente na definição da fenomenologia jurídica, do fenômeno jurídico, mas ficar mais afeito, mais atento ao fenômeno no seu sentido filosófico, tá. O que também não está errado, mas era preciso que a gente desse esse passo a mais, tá bom? Na questão 2, nós vamos falar especificamente sobre a questão do direito natural e do direito positivo. E aqui a questão ela é mais implosiva, ela pega mais ou menos os instrumentos que nós tínhamos na questão 1, e agora na questão 2 ele vai concentrar esses modelos, esses exemplos, e essa concentração vai permitir a gente trabalhar de uma maneira mais incisiva, né? A diferença fundamental entre direito natural e direito positivo é que o direito natural, enquanto a arquitetura do sistema, opera sempre elementos que vêm da ética e da moral e são assimilados, assumidos dentro do ordenamento, né? Aceitos, como que se dizer assim, não se pode desrespeitá-los. O direito positivo não, o direito positivo ele é convencional, ele é construído a partir de uma força e o princípio nessa força emana do Estado emissor da norma. Então já não se trata de assimilar valores éticos e morais, mas simplesmente de colocar a norma, porque a norma é legitimada pela própria mão do Estado, pela própria mão do emissor, tá? Nós temos também 5 grandes estágios históricos aqui. Eu cobrei 4 deles, tá? Não os 5, porque o último, na realidade, quando a gente vai falar sobre a questão arbitral, ele vai ficar para as escolas. E teve gente que, inclusive, fez anotações sobre isso, ficou muito legal, né? Essa questão, assim, vocês foram muito bem, inclusive, e fiquei bem contente de ver. Mas o direito natural também tem 5 estágios: antiguidade, idade média, modernidade clássica, constitucionalismo e a pós-modernidade. E na antiguidade, então veja, isso tudo aqui está naquela tabelinha que nós colocamos para vocês lá. Na antiguidade, o direito natural ele é caracterizado pelo comportamento virtuoso, pela demanda e pela busca de um comportamento mais virtuoso, pelo governo no seu sentido mais justo, mais claro, mais sensato, por uma tentativa de você alinhar determinados elementos dessa virtude, dessa vida virtuosa com as práticas políticas e pela própria prática política enquanto herança de um universo mais rudimentar, familiar, clânico e assim por diante, tá? Nesses momentos, eu também fiz algumas colocações, ninguém chegou a usar e não era necessário, não cobrei, mas eu também comentei que nesse momento existe uma associação íntima das relações individuais e intersubjetivas com as 3 maneiras de ler o destino: Moira, Ananke, né, e Nêmesis. E esses 3 modelos de leitura do destino vão oferecer para nós 3 leituras possíveis da regulamentação das condutas, da determinação das condutas humanas, né? Falando um pouco sobre riscos externos e como tratá-los, falando sobre o reequilíbrio diante da comutatividade da justiça e falando especificamente sobre o que significa justificar algo por sua própria natureza, né? Chegando àquele princípio de justiça dar a cada um o que é seu, tá? Na Idade Média, nós vamos ter uma relação que ela não fica tão distante dessa, mas ela vai se concentrar principalmente na absorção dos elementos de direito natural para o âmbito cristão. Então a gente vai falar especificamente sobre o papel de Deus no ius divinum, ius aeternum, ius naturale e ius positum, né? Então o direito posto, ius positum, o direito natural, ius naturale, a lei inscrita no coração de todos os homens, ética e moral, o ius divinum, que é justamente a lei colocada por Deus nas escrituras, e o ius aeternum, que é a lei de operacionalidade de todo o universo, tá? Que aí vai envolver inclusive as leis da física, as operações dos corpos celestes e assim por diante, tá? Na modernidade, a gente vai ter um direito natural que está concentrado em cima de 2 ou 3 raízes, essa era a parte mais complicada, e então geralmente foi aí que a galera se enroscou um pouquinho mais, se perdeu o ponto nessa questão, né? Mas eu também não fui assim muito pesado em cobrar, porque eu sabia que era uma parte mais longa, não ia caber na prova. Mas a modernidade basicamente diz respeito as leituras de Grotius e Hobbes, né, num primeiro momento, que colocam justamente um direito natural dirigido para a proteção da vida, que emana do instinto de sobrevivência e que tenta se afastar do espaço de luta aberta de todos contra todos, no caso do Hobbes, né? Isso também significa que nós vamos ter a garantia da vida nesse sentido e a garantia de suas forças de capacitação, né, das condições de possibilidade da vida. Então, por exemplo, a propriedade, por exemplo, a liberdade de ter e a liberdade de exercer suas próprias prerrogativas, aí já atendendo a Grotius e um pouquinho a Locke, né? Na modernidade tardia, o constitucionalismo, a gente vai ver o Rousseau, principalmente, como aquele preparador do terreno revolucionário, e na leitura russoniana nós vamos ter, nesse sentido, toda uma leitura daquilo que nós chamamos de ontologia negativa, que protege a liberdade e a igualdade como elementos com os quais nós nascemos naturalmente, e que, portanto, estão blindados e não podem ser atacados em hipótese alguma, quer por corpos políticos, quer por ordenamentos jurídicos, tá? E, por fim, a pós-modernidade, que vai nos lançar agora numa releitura, né? No final da modernidade, dessa modernidade tardia, do período constitucionalista, né? Do meio para o fim, né? E no início
dessa pós-modernidade, nós vamos ter a ascensão do positivismo jurídico, né, que surge lá em 1921 para 1924, com Merkel e com Kelsen, né, na Escola de Jurisprudência Analítica de Viena, e que vai tentar mostrar que o direito, na realidade, não está centrado em valores éticos e morais, mas sim nas constituições de corpos específicos de normas que são concedidos, são dados por um determinado Estado, né. E aí a questão já não é mais a norma enquanto tradução de valores éticos e morais, mas a norma enquanto norma, certo? E ao lado disso, daí na pós-modernidade, a gente tem a explosão de neopositivismos, pós-positivismos, né, garantismos, novos direitos naturais, teorias críticas, e daí toda essa eclosão, ela diversifica essas estruturas e se afasta um pouco delas ao mesmo tempo. Então nós vamos ter neojusnaturalismos e vamos ter neopositivismos jurídicos. Tá? Só que eles são algumas alternativas entre tantas outras que agora enriquecem o leque, que é o que a gente vai estudar daqui para frente. Tá bom? Isso era o quadro de resposta. Geralmente, às vezes, as pessoas ou esqueceram de colocar ali o quadro de progressão histórica, que prejudicou um pouco a resposta, porque a essência dela era discutir esses vários modelos, ou acabou esquecendo um pedaço, não esclareceu muito bem, mas todo mundo foi muito bem aí, foi raro acontecer alguma coisa, tá? Na questão 3, a gente vai falar especificamente sobre as proposições discutidas pelo Bob na teoria dele, então nós vamos falar especificamente sobre as dimensões prescricionais, descricionais e, eventualmente, se vocês quisessem, expressionais da linguagem, né? Então, expressão, descrição e prescrição. E, no caso, as proposições prescritivas, que era o nosso grande eixo. Uma proposição prescritiva ela tem estrutura de imperativo e dá um comando, como vocês bem sabem. Essa questão foi super tranquila, todo mundo acertou e acertou muito bem. Quem na realidade, perdeu ali talvez 1/10 no máximo ali foi quem esqueceu de colocar a questão, o debate da redução das prescrições e das descrições. Tá? Bob se pergunta se é possível, se não é, e é possível, de fato, você pegar esses comandos e reduzi-los a descrições. E como você faz isso? Tomando o conteúdo de determinado comando e tentando expor esse conteúdo através de um elemento descritivo que vai explicar suas diversas partes ou qualidades internas. Isso era a resposta, beleza? Na questão 4, que foi uma das questões mais enroscadinhas, a questão era lidar com 3 ramos teóricos, as teorias imperativas, as teorias permissivas e as teorias mistas. Né? As teorias imperativas partem do pressuposto de diferenciação em relação às teorias imperativistas morais, notadamente a teoria kantiana, tentando mostrar que existe uma diferença entre o imperativo jurídico, o imperativo do direito, e o imperativo moral puro. Né? E aí fala-se, em primeiro lugar, que o imperativo no direito é um imperativo de caráter hipotético, mas diferente do imperativo hipotético kantiano. Então essa diferença tinha que estar clara. Mais do que isso, essa diferença acaba sendo insuficiente. Quando a gente vai analisar as teorias do Havai e do Olive Crona, né, a gente vai ver primeiro a teoria dos imperativos impessoais do Olive Crona, que tenta mostrar que existe um grau de impessoalidade maior no que diz respeito ao imperativo jurídico, e o Bob afasta isso dizendo que é muito frágil, não existe um sedimento lógico, não existe fundamentação lógica para a gente poder usar essa diferenciação. Passa então a estudar as normas técnicas do Havai, que vão falar mais especificamente sobre como opera esse condicional. Então o Havai explica que o condicional jurídico é um condicional hipotético, ao contrário, um condicional fictício e hipotético, ao contrário do imperativo hipotético kantiano, que opera sobre as bases de causa e consequência. E essa diferença tem uma solidez lógica suficiente. Mesmo assim, a norma jurídica não pode ser considerada sob imperativismo puro, porque nós não conseguimos fazer só um sistema feito só de imperativos. E o Bob vai demonstrar isso tentando mostrar as teorias permissivistas, que partem do pressuposto de que todas as coisas são permitidas no curso da ação humana, e as permissões são cinzeladas e desenhadas e canalizadas dentro desse contexto específico. Você basicamente vai ter contornos para permissões. Só que o Bob refuta essas teorias muito rápido, dizendo basicamente que você só vai conseguir fazer isso se você efetivamente utilizar imperativos que obriguem ou proíbam. E isso mostra que linguisticamente e logicamente o cenário exige esses imperativos para que você possa cinzelar permissões. Não há jeito de você canalizar permissões sem que você obrigue ou proíba. Nesse caso, as teorias mistas passam a ser defendidas pelo Bobbio, que vai dizer que todo imperativo solicita necessárias permissões e vice-versa. E as teorias puristas não vão funcionar nesse sentido. Isso era o contexto central da resposta. Geralmente a pessoa esqueceu de falar de norma dos imperativos impessoais ou das normas técnicas, ou a explicação ficou meio obscura ali. Mas de resto, vocês pescaram muito bem a estrutura central dessas teorias e eu já estou muito satisfeito com isso, porque é o mais importante no momento, tá? Por fim, a questão 5, pessoal. A questão 5 ela diz respeito mais especificamente ao contexto das leituras, ao contexto das relações que cercam e que de alguma forma permeiam
tudo aquilo que vai alimentar a formação do ordenamento jurídico para nós, justamente porque ali nós estamos falando sobre imperativos afirmativos e negativos e permissões afirmativas e negativas, tá? Algumas pessoas tentaram reproduzir um pouquinho a linguagem do vídeo de revisão e ela ficou, lógico, ela é uma linguagem compacta, então alguma coisa pode ter ficado confusa ali, tá? Então, às vezes, perdeu um pouquinho de nota por isso, era necessário explicar como a gente explicou lá no vídeo da aula, pelo menos, o que está acontecendo ali. Um imperativo afirmativo é um imperativo que obriga, um imperativo negativo é um imperativo que proíbe, né? E aí você tem permissões afirmativas e negativas que vão espelhar essas relações, né? Então, uma permissão afirmativa vai dizer assim, é permitido que, então ela é uma permissão em estado puro. Tá? Ao passo que uma permissão negativa vai dizer não é proibido que, né? Vai tentar negar o não é obrigatório que, ela vai te dar uma faculdade, ela vai recusar a obrigação e a proibição para dizer aqui você tem escolhas, né? Então, você tem basicamente nesses 4 alinhamentos, é bem simples nesse sentido, obrigações, proibições, permissões e faculdades. E esses 4 elementos conformam toda a base modal que a gente vai usar agora na teoria do ordenamento jurídico, como a gente vai ver já no próximo vídeo, beleza? Galera, são essas assim questões, aqui vocês têm um rascunho do nosso gabaritinho, tá? Vejam esse vídeo aqui, estudem ele, já vou lançando as notas para vocês. Vocês têm toda a liberdade para falar comigo, vejam as provas corrigidas, vocês já devem ter acesso às anotações. Quem não lançou a prova, né? Se teve um colega que lançou a prova na equipe, tem que buscar com o colega essa prova. Venham falar comigo por WhatsApp, venham falar comigo nas aulas. Vocês já sabem que eu rediscuto nota, não abaixo, mas posso aumentar a nota. Fico feliz em discutir os métodos. Se vocês detectaram que eu somei errado, já teve um colega inclusive que falou, oh, você somou errado, Rafa. Já vou arrumar também, né? Se eventualmente vocês sentiram que eu pesei a mão na correção, ou que o que eu coloquei aqui está explicado, está posto e eu acabei não considerando, venham falar comigo, às vezes passa batido, porque a gente está sempre naquela adrenalina da correção de provas, então venham falar comigo sem problema nenhum, tá? E eu estou aqui para atender vocês, beleza, galera? No mais, eu achei o desempenho de vocês fantástico, fiquei muito feliz com o desempenho de vocês, eu acho que ninguém, assim, se a gente fosse equivaler isso a nota 10, acho que todos vocês teriam ficado acima de 7 ou 8 nas minhas turmas, eu fiquei muito contente com o resultado nesse sentido. Não é uma prova curta e não é uma prova fácil, vocês mesmos viram quando vocês tentaram colocar isso em 7.000 palavras, né? Vocês viram que foi difícil. Então eu estou muito feliz com o desempenho de vocês, tá? Aqueles que eu estou terminando, vocês estão indo muito bem também, estou bem contente com o que vocês têm feito. E é isso aí, tá? Eu vou deixar agora o vídeo da próxima aula e já na sequência, quem ainda não tem a notinha da prova, já vai ter também e vamos conversando, beleza? Vocês têm meu WhatsApp, me procurem, fiquem em casa, por favor, e cuidem-se, né? A gente está aí na reta final espero, de todo esse processo. Tomem muito cuidado, por favor, cuidem-se uns dos outros, inclusive, cuidem uns dos outros também. Deus abençoe vocês e qualquer coisa, estamos aqui. Até mais.